Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala da multiplicação dos pães, e a igreja sempre interpretou as 3 multiplicações dos pães que Jesus fez como sendo uma preparação de Jesus para a Eucaristia que ele iria instituir na última ceia. Então, eu gostaria de com vocês partilhar um pouco umas reflexões de como é que nós podemos fazer na prática. Quero que seja uma homilia bem prática. O que é que nós precisamos fazer para ter comunhões frutuosas? Ou seja, como é que a gente pode comungar e comungar de uma forma que nos alimente, não é? A gente come. Olha, o que é que você espera de uma pessoa que se alimenta? Que engorde, né? Não seja como o Padre Paulo, que come e não engorda, né? O troço é tão ruim que não engorda. Quando você come espiritualmente, a Eucaristia é um alimento espiritual. O que é que você espera? Crescer espiritualmente. Mas tem um problema. Muitas vezes nós estamos comungando há anos. Às vezes nós estamos comungando há décadas. Se for pegar quando é que eu comecei a comunhão diária, não sei quando foi, não sei colocar uma data, mas eu entrei no seminário, eu tinha 17 anos. Foi em 1985. Então, pelo menos desde lá eu comungo diariamente. Desde 85. Comunhões diárias. Faz pelo menos, né? Aí colocar 35 anos, pelo menos, de comunhão diária. E por que eu não sou santo ainda? Tem alguma coisa errada. Então eu preciso comungar melhor e vocês precisam comungar melhor. Então, vamos lá. O que é que o Padre Paulo precisa mudar e o que é que você precisa mudar para comungar de forma mais frutuosa? Bom, a primeira coisa, eu vou começar com as coisas óbvias, porque infelizmente o óbvio precisa dizer: nunca comungue em pecado mortal. Isso é óbvio, né? Mas vamos dizer o óbvio, caso alguém não saiba do óbvio. O que é pecado mortal? Pecado mortal são aqueles pecados que atentam diretamente contra os 10 mandamentos. Exemplos básicos: deixar de ir à missa no domingo, quando você pode ir, né? Ou seja, tempo de pandemia, não tem missa, etc. É outros 500. Mas em tempos normais, deixar de ir à missa no domingo, participar de outras religiões acreditando naquilo, não é? Se revoltar contra Deus, tudo isso é pecado mortal. Ofender gravemente o pai e a mãe, usar palavrões contra o pai e contra a mãe, mesmo aqui na sua cabeça. Você usar um palavrão contra o seu pai, contra a sua mãe, se a sua consciência não acusa você, tem alguma coisa errada com você. Desejar a morte dos outros, desejar o mal para os outros, desejar sinceramente que os outros vão para o inferno, pecar contra a castidade, sexo fora do casamento, masturbação, pornografia, etc. Tudo isso são pecados mortais. Não se deve comungar em pecado mortal. Confessar
E aí, os pecados mortais, é necessário você se livrar deles e se arrepender. Para que a sua confissão seja válida, os pecados mortais você tem que se arrepender de todos eles, de uma vez e para sempre. Não tem esse negócio de, eu peço perdão de 90% dos meus pecados mortais, mas eu estou guardando uma reservinha. Não, os pecados mortais têm que ser, vamos lá repetir, tem que ser todos, repete. Não ouvi. Eu tenho que me arrepender dos pecados mortais, como assim? Todos, repete, todos, de uma vez e para sempre. Se você voltar a cometer o pecado amanhã, tudo bem, mas o problema é que na hora que você se arrependeu, lá na confissão, era para sempre. E era sinceramente para sempre. Deus está vendo seu coração. Você tem que se arrepender de todos de uma vez e para sempre. Dito isto, que é o óbvio, aí as pessoas comungam. Como é que eu faço para comungar frutuosamente? Existe uma preparação remota e uma preparação próxima. A preparação remota para a comunhão frutuosa, e aqui é que vem o segredo. O mais importante que eu vou dizer nessa homilia agora, atenção. Por que é que as suas comunhões não funcionam? Porque não tem a seguinte preparação remota. Você precisa estar sinceramente lutando contra seus defeitos. Aquilo que a gente chama de pecados veniais ou imperfeições, vícios, manias que você tem. Se você não está disposto a mudar, as suas comunhões não mudarão você. Essa é a lei básica e fundamental. Deixa eu dizer isso para você e deixar isso no seu coração. Se nós não estamos mudando maravilhosamente em cada comunhão, é porque nós não estamos lutando contra os nossos pecados veniais, contra os nossos defeitos, e é por isso que a gente não muda com a comunhão. Deixa eu explicar isso de forma mais... que esse é o centro do que eu quero ensinar. Vejam, os pecados mortais eu tenho que me arrepender de todos, de uma vez e para sempre. Problema: os pecados veniais, se você tentar se livrar de todos eles ao mesmo tempo, não vai funcionar. Geralmente não funciona. Padre, mas por que é que não funciona? Eu posso aqui gastar tempo tentando explicar, mas eu só quero dizer para vocês que isso é uma coisa prática. Os confessores, os diretores espirituais, eles constatam isso na prática. É difícil uma pessoa se livrar dos pecados veniais de uma vez por todas e para sempre. De todos, de uma vez por todas e para sempre. É difícil. Então qual é o método que funciona e tem demonstrado que funciona e funciona ao longo dos séculos? É aquele método que está escrito no livro chamado Imitação de Cristo. Quem quiser depois que tem a imitação em Cristo em casa, a imitação de Cristo são 4 partes. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. O livro número 1, no capítulo 11, está escrito assim, número 5. Se nós nos livrássemos de um vício por ano, se cada ano a gente se livrasse de um vício, de um pecado venial, nós em brevíssimo tempo seríamos santos. O problema é o seguinte:
Estou falando com você que se confessa frequentemente, graças a Deus, e que se confessa somente de pecados veniais, graças a Deus. Com que frequência a sua confissão é idêntica a outras tantas que você fez? Se você fizer as anotações dos seus pecados, com que frequência você vai dizer: eu não precisava nem jogar a listinha fora, porque essa já serve para a próxima? Essa é igual a outra, que é igual àquela outra, que é igual, toda semana a mesma coisa, todo mês a mesma coisa. Não sei com que frequência você se confessa. Se é toda semana, se é todo mês, se é todo semestre, não sei, mas as confissões são repetidamente iguais. Por quê? Porque você não está usando o método que funciona para se livrar de pecados veniais. Os mortais, todos, de uma vez e para sempre. Os veniais, peça a luz de Deus e escolha umzinho, único, um vício, um defeito, uma coisa, que você vai chegar e dizer: agora nesse final de 2020, eu vou combater tal pecado. E se entrar em 2021 não tem problema. Se levar um ano para você combater esse pecado, não tem problema. Mas pegue esse desgraçado pelo chifre, como quem pega um touro pelo chifre, e põe ele no chão. Gente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer com frequência que você no fim do dia vai estar fracassado. Você vai lutar contra um pecado venial, aquele lá que você colocou. Veja, não tenha pressa de escolher qual vai ser. Pode levar um dia, uma semana. Peça as luzes do Espírito Santo. Qual é aquele defeito? Qual é aquele pecado, aquela coisa, aquela mania? Peça as luzes do Espírito Santo e escolha. Pode ser que no final do dia você esteja fracassado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que o seu defeito dominante seja reclamar da vida. Mas padre, isso é pecado? Não, não é pecado mortal. Mas principalmente nesse tempo de pandemia, como a vida das pessoas está ficando difícil, porque, por exemplo, a gente não controla a língua. Tudo que acontece, está sozinho, estão na casa, estava em quarentena, todo mundo junto e amarrado. E aquela língua que não perdoa um defeito. Um copo fora do lugar, você põe o copo de volta no lugar, mas a língua trabalha por meia hora depois. Porque ninguém põe o copo no lugar, porque nessa casa ninguém ordena, porque não sei o que, porque não funciona, porque isso, porque aquilo, porque A, B, C, D, F, G, H, o alfabeto inteiro. Cuiabá está quente. Ah, mas está calor demais, mas está muito seco, mas esse ar seco, esse calor, esse ar seco, esse calor, esse ar seco, esse calor. Gente, uma coisa é você constatar: nossa, está quente hoje, né? Constatou, pronto, acabou. Outra coisa é a reclamação, aquela insatisfação constante, aquela impaciência. Ou seja, o que é essa coisa de reclamar da vida? É a falta da virtude da paciência que se manifesta na língua. É isso que eu estou tentando exemplificar aqui. Esse não é o único pecado do mundo, não, mas estou dizendo que isso é uma coisa bem frequente. A falta de paciência. Paciência é uma virtude. Paciência a gente precisa ter. Mas você tem falta de paciência e a língua trabalha.
E a língua não para. E a reclamação. Vamos supor que seja esse o defeito que você quer corrigir. Tem outros. Quantas e quantas vezes você vai chegar no final do dia fracassado e vai dizer: Jesus, eu tentei não reclamar hoje, reclamei menos, mas continuo reclamando. Não tem problema, meu irmão, calma, minha irmã, coragem. No dia seguinte, se levante, cheio de alegria, de esperança, de confiança em Nossa Senhora. Hoje, outra vez. Não é assim que a gente aprende a andar de bicicleta? Tenha paciência com você. Como é que você educa seus filhos? Você dá uma ordem uma única vez e ele obedece? É assim? Não. Você tem que ter paciência, porque a educação é uma arte. Assim você está tentando educar você mesmo. A educação é uma arte, gente. Eu vou tentar de um jeito, não consigo. Bom, vou fazer. Tentei um mês, corrigi minha murmuração desse jeito. Não vou tentar de outro. Jesus me ajuda, me ilumina. E vai tentando, vai vendo qual é o momento que a sua paciência falha. Leva isso para a oração. Vai trabalhando esse defeito. Vai fazendo isso. Gente, Deus vai ver que você está sinceramente querendo mudar e Ele não deixará você abandonado. Ele vai ajudar você. Mas mude, faça esse esforço. Por favor, é um esforço educacional. Não massacre a criança, que é você. Não é um pecado mortal que você tem que acabar com todos de uma vez e para sempre. É um pecado, é um vício, é uma mania, é um malveso que você tem, que para você reaprender, porque esses pecados são difíceis de se livrar. Por quê? Porque são pecados que envolvem o nosso mundo passional, nossas emoções, entende? São as nossas válvulas de escape. Seja paciente, vá em frente. Uma coisa: se você corrigir um defeito por ano, em breve tempo você será um grande santo. E aí, essa é a melhor, mais maravilhosa preparação para a comunhão. Porque você está sinceramente tentando mudar. Veja, mas padre, eu já tentando mudar faz séculos. Sim, mas você tem gente que, por exemplo, tenta mudar todos os pecados veniais de uma vez. A pessoa fica estressada, neurotizada, escrupulosa, deprimida, chateada e desanimada. Num prazo curto ela chega e diz: desisto. Não consigo, chuta o balde. Pum. Não, gente, calma, não são pecados mortais. Trabalhe uma coisa, com perseverança. O que é que vai acontecer? Que essa virtude ela vai aumentando. E as virtudes são como os dedos da mão, os dedos da mão crescem todos de uma vez. Você não diz assim: eu vou crescer o polegar, depois eu cresço o indicador, depois eu cresço o médio, depois o anular, depois o mínimo. Não, você cresce todos os dedos de uma vez. Se você trabalhar a sua paciência, olhando para Cristo na cruz: Nossa Senhora, me dá paciência. Minha mãe, eu quero carregar a minha cruz com alegria, a cruz do dia a dia. Eu não quero chutar a minha cruz, eu não quero murmurar com a minha cruz, eu não quero
descer a língua na minha cruz. Pronto. Que coisa frutuosa, que coisa bonita. Mas é claro, você não precisa dizer que você está com esse propósito para ninguém, que isso seja um propósito secreto seu, sabe por quê? Porque você diz para todo mundo: eu vou trabalhar o pecado da língua e da murmuração. As pessoas vão ver você caindo, porque você vai continuar caindo, provavelmente. E vão dizer: tá vendo? Não adianta nada. Tá vendo? Diz que não ia mais murmurar. É o santo, é a santa. E aí o que acontece? Vão usar isso para você desanimar. O capeta, quando ele não vem, ele manda o secretário. Aí desanima. Faça o seu propósito, você e Deus. No máximo o seu diretor espiritual, o seu confessor, mas o resto não fale para ninguém. Guarda seu segredo, qual é o defeito dominante que você está trabalhando. Às vezes é a reclamação, às vezes é a mania que você tem de palavrões, piadinhas sujas, aquela impureza na fala, que não chega a ser um pecado mortal, mas que está sempre mexendo com coisas impuras, sempre aquela piadinha maliciosa, de duplo sentido. São pecados veniais, mas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Às vezes é aquela coisa da preguiça. Quer que o mundo acabe em barranco para morrer escorado, não faz nada. Espera que os outros façam tudo. Não, seja proativo. Você vai lá, alguém precisa de alguma coisa, seja o primeiro. Durante o dia você cai 10 vezes, mas se uma vez você levantou e acertou e fez o correto, isso já vai dando a você a virtude. Às vezes é o apego às coisas materiais. Seja generoso, abre a mão, se desapegue. Entendeu? Simples. Às vezes é a mentira, aquela mania da mentirinha, aquela mania da mentira para se livrar de um compromisso. Trabalhe isso, pega com firmeza, mas pega um vício, uma mania de cada vez. Nem que você tenha que trabalhar um ano inteiro para se livrar de um vício, mas trabalha, faz aquilo, persevera. Não queira se livrar de todos os pecados veniais, porque geralmente não funciona e você desanima. Repito, os pecados mortais têm que se livrar de todos de uma vez e para sempre. Não tem gradualidade nisso. Tem que se arrepender, pronto, acabou, largou. Vai se confessar, vagabundo. Mas os veniais não precisa nem se confessar, que se quiser se confessar é bom, mas não é obrigatório. São defeitinhos que você pode pedir perdão no fim do dia. Todo final do dia, quando você está fracassado: ô Jesus, mais uma vez, Jesus, eu estou aqui. Eu podia ter ficado quieto, eu podia não ter reclamado, eu podia ter sido menos preguiçoso, eu podia ter sido isso, aquilo, sei lá qual é o pecado que você está trabalhando. Faça isso. Quando Jesus vir que você quer realmente mudar, Ele vai mudando você, e suas comunhões serão frutuosas, e elas vão começar a te dar mais força, e as comunhões vão ser mais fervorosas, porque as virtudes crescem todas ao mesmo tempo. Então, como que a gente faz para comungar frutuosamente? Querer mudar. Querer que aquele alimento espiritual que é Jesus queira mude você. Não se massacre, mas persevere. Vá, coragem. E aí,
depois de um ano e meio trabalhando, se você alcançar a vitória, meu irmão, minha irmã, você verá que em muitas outras coisas você alcançou vitória, não somente naquela que você estava trabalhando. Você focou numa coisa e você vai ver que você foi melhorando em outras, e sobretudo, sua vida de oração e suas comunhões serão mais frutuosas. Santa Teresa d'Ávila é o exemplo mais luminoso que eu posso dar para garantir para vocês que isso dá certo. Não é murmuração, é uma constatação. Está seco demais o ar, só para vocês acharem que eu não estou com Covid tossindo, tá? Hoje a umidade de manhã estava 18%, eu não olhei de tarde, devia estar pior. Deserto do Saara. Então vejam, Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim no capítulo 5 do livro da vida, que ela durante 17 anos, gente, é uma santa, 17 anos ela ficou empacada no mesmo lugar, sem progredir na virtude. Por quê? Porque ela não combatia os veniais. Ela fala dos confessores. Os confessores, ela ia se confessar, o confessor dizia: não, isso não é pecado. E ela ficava na mesma. E sem combater os pecados veniais, foi grande a sua ruína, disse ela. Foi grande a minha ruína. Por quê? Porque ela estava na tibieza, mornidão, espiritualmente estava morna, preguicinha espiritual. E ela ficou, vejam, ela entrou no convento, entrou para ser religiosa aos 20 anos de idade. Nos primeiros 2 ou 3 anos de convento, ela teve um grande progresso espiritual e ela teve orações tão elevadas que são típicas da 4ª e da 5ª morada. Ela teve orações de quietude e de contemplação infusa no início. Só que aquilo lá era só oração, a vida não estava correspondendo, ela não estava na 4ª morada, ela não estava na 5ª morada, era só as orações que eram evoluídas, mas a vida era atrasada. Aí ela teve uma doença, com a doença veio a tibieza, veio a mornidão, o desânimo, continuou aquela religiosa Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, pronto, não vou mudar. E ficou nesse estado lastimável por 17 anos, até que finalmente ela, um padre dominicano, explicou para ela que ela tinha que fazer, que tinha que combater os pecados veniais. Pronto, desempacou. Aos 39 anos de idade, ela entrou na 4ª morada. Dali para frente foi a grande santa que nós conhecemos. Mas ela ficou amassando barro no mesmo lugar durante 17 anos. A grande Santa Teresa. Então eu estou dizendo isso para você, que isso seja de fruto espiritual para você. Decida. E aí as suas comunhões, aí vem a preparação próxima. Essa é a preparação remota. Preparação próxima, você sabe, se concentrar, comungar com fé, de verdade, se aproximar de Jesus com toda a fé, gastar um tempo na ação de graças, não comungar e sair correndo, estar com Jesus, amar Jesus. E aí as coisas vão crescendo.
Então, esses 3 pontos, sendo que o segundo é o mais importante. Primeiro ponto: não comungar em pecado mortal. Pecados mortais tem que se arrepender de todos de uma vez e para sempre. Segundo ponto: lutar, combater os pecados veniais. Mas como que combate os pecados veniais? O melhor método é um de cada vez. Imitação de Cristo. Se você corrigir um defeito por ano, será em breve tempo um grande santo. E terceira coisa, a preparação mais próxima, que é comungar com grande fé, com devoção, com recolhimento, gastar um tempo, não é gastar, investir um tempo, dar tempo para Jesus, aqueles 10 minutos, 15 minutos em que Jesus está lá fisicamente em contato com você. Não desanimem, coragem. A Eucaristia é um grande sacramento, um grande dom de Deus para a nossa santificação. Então, que nosso Senhor, hoje, em nossos corações, multiplique os pães e faça com que essa Eucaristia seja para nós fonte de graça, de conversão e de proveito espiritual.